A paz de Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs. Imaginem por um instante, você já parou para pensar no que realmente sustenta sua alma quando tudo ao seu redor parece incerto? Quando as promessas de Deus parecem distantes, o que mantém você firme? A resposta está em uma palavra pequena, mas poderosa: fé. Hebreus 11, versículo 1, nos diz com muita clareza: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a âncora da nossa esperança, o fundamento que nos faz olhar para o invisível com confiança. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia: a fé é a mão que agarra as promessas de Deus e não solta, mesmo quando os olhos não veem nada além da escuridão. Hoje vamos mergulhar nesse versículo para entender como a fé pode transformar nossa maneira de viver, trazendo paz em meio ao caos e força para caminhar rumo às promessas de Deus. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar como a fé pode ser a chave para uma esperança que nunca falha, mesmo nos dias mais difíceis. Sabe, quando lemos Hebreus 11, versículo 1, é como se Deus estivesse nos entregando uma definição clara do que é a fé. Ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas vamos ser honestos? Essas palavras soam tão profundas, não é mesmo? Às vezes, parece difícil entender o que isso significa na prática. Então vamos imaginar juntos. A fé é como a fundação de uma casa. Sem ela, tudo desaba na primeira tempestade. Com ela, mesmo os ventos mais fortes não conseguem derrubar o que está bem firmado. Vamos olhar o exemplo de Abraão, chamado por Deus em Gênesis 12, versículos 1 ao 3, para deixar sua terra e ir para um lugar que ele nem conhecia. Ele não tinha um mapa, não tinha garantias visíveis, mas tinha a promessa de Deus. E essa promessa foi suficiente para ele dar o primeiro passo. Ou Noé, em Gênesis 6, versículos 13 ao 22, construindo uma arca enquanto todos riam, porque ele cria na palavra de Deus, mesmo sem ver uma gota de chuva. A fé deles não era uma emoção passageira, mas uma confiança firme no caráter de Deus. Quando Spurgeon falava sobre fé, ele dizia que ela é como uma ponte que nos leva do presente ao futuro prometido por Deus. E essa ponte não desaba, porque quem a construiu foi o próprio Criador. Mas olha, eu sei que às vezes a fé parece um salto no escuro. Talvez você esteja pensando: como posso ter certeza do que não vejo? A resposta está em conhecer aquele que faz a promessa. A fé não é cega. Ela é ancorada em um Deus que nunca falha. Então pergunto a você: em que você tem depositado sua confiança hoje? No que seus olhos veem ou nas promessas de Deus que nunca mudam? Vamos falar com o coração agora, tá bom? Quem aqui nunca se sentiu perdido em meio a uma tempestade? Talvez seja a incerteza sobre o futuro, uma preocupação com a família, ou até aquela sensação de que as coisas simplesmente não estão dando certo. Eu sei, essas tempestades vêm e elas vêm com força. Mas é exatamente aí, no meio do caos, que a fé brilha como um farol. Hebreus 11, versículo 1, nos lembra que a fé é a certeza e a prova do que não vemos. E sabe o que isso significa? Que mesmo quando não enxergamos a saída, Deus já traçou o caminho. Pense nos discípulos no barco em Marcos 4, versículos 35 ao 41. O vento rugia, as ondas batiam, e eles estavam apavorados, achando que tudo estava perdido. Enquanto isso, Jesus dormia no barco. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Pai estava no controle. Quando os discípulos o acordaram, ele acalmou a tempestade com uma palavra, mas também perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ecoa para nós hoje. Quando as incertezas batem à porta, a fé é o que nos faz lembrar que Jesus está no barco conosco. Mas vamos ser honestos? Confiar em Deus no meio da tempestade é um desafio enorme, não é? Às vezes, queremos ver a solução antes de dar o próximo passo. Só que a fé funciona ao contrário. Ela nos chama a confiar primeiro, mesmo sem ver tudo claro.
É como caminhar na neblina, segurando a mão de alguém que conhece o caminho. Spurgeon dizia: a fé não elimina as perguntas, mas nos dá coragem para caminhar mesmo sem todas as respostas. Então, deixa eu te perguntar: qual é a tempestade que está te desafiando hoje? Que tal dar um passo de fé, confiando que Deus está com você, mesmo que o vento ainda sopre? Tente orar sobre essa situação específica hoje, entregando-a a Deus com confiança. É um pequeno passo, mas pode mudar tudo. Sabe, queridos, às vezes a gente lê Hebreus 11, versículo 1, e pensa na fé como algo que acontece só no coração, como um sentimento quieto. Mas, queridos, a fé de verdade é mais do que isso. Ela se move, ela age, ela transforma. Jesus disse em Mateus 17, versículo 20, que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Um grãozinho pequeno, mas com um poder enorme quando colocado nas mãos de Deus. Então, vamos conversar como se estivéssemos tomando um café juntos. O que significa, na prática, viver uma fé que age. Pense em Davi, em 1 Samuel 17, versículos 40 ao 50. Ele era apenas um jovem pastor, enfrentando Golias, um gigante que intimidava todo o exército de Israel. Ninguém dava nada por Davi, mas ele tinha algo que os outros não tinham: fé em ação. Ele não ficou apenas orando ou esperando um milagre cair do céu. Ele pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas e foi ao encontro do desafio, confiando que Deus estava com ele. A fé de Davi não era passiva. Ela o levou a dar passos concretos, mesmo enfrentando o impossível. E aqui vem a parte que toca a gente. Quantas vezes a gente hesita diante dos nossos gigantes? Talvez seja medo de tomar uma decisão importante, de perdoar alguém ou de dar um passo em direção a algo que Deus colocou no seu coração. A fé que move montanhas é aquela que nos faz agir, mesmo com o coração batendo forte. Spurgeon dizia: a fé sem obras é como um pássaro sem asas, nunca voará. Então, deixa eu te desafiar. Qual é o próximo passo que Deus está te chamando a dar? Pode ser algo simples, como orar por alguém que você evita, ou algo maior, como buscar uma mudança que você tem adiado. Hoje, escolha uma ação pequena, mas intencional, que mostre sua confiança em Deus. Escreva esse passo num papel, ore sobre ele e dê o primeiro movimento, porque a fé que age é a fé que vê as promessas de Deus se tornarem reais. Olha, amados, agora chegamos ao ponto que eu te prometi no começo. Como a fé se torna a chave para uma esperança que nunca falha. Essa palavra não é só uma definição, é um convite para viver com os olhos fixos no que Deus prometeu, mesmo quando o mundo diz o contrário. Sabe aquela sensação de que as coisas vão dar certo, não porque você vê tudo resolvido, mas porque você confia em quem prometeu? É isso que a fé faz. Ela transforma a espera em expectativa viva. Vamos olhar para o profeta Abacuque, em Abacuque 3, versículos 17 ao 19. Ele descreve um cenário desolador. Figueiras sem flores, vinhas sem frutos, campos vazios. Mas mesmo assim, ele declara: contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque sua esperança não estava nas circunstâncias visíveis, mas na fidelidade de Deus. A fé dele era como uma raiz profunda em solo seco. Ela busca água onde outros veem só areia. Spurgeon capturava isso ao dizer: a esperança é a filha da fé. Ela nasce quando confiamos no invisível. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, imagine aplicar isso. Talvez você esteja esperando por uma cura, uma restauração no lar ou uma direção clara. A fé te convida a viver como se a promessa já fosse real, porque em Deus ela é. Mas vamos ser sinceros, isso exige prática. Comece agradecendo a Deus pelas promessas que Ele já cumpriu na sua vida. Isso fortalece a esperança para o que vem. Ou medite em Romanos 8, versículo 28, lembrando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Meu desafio para você é:
Escolha uma promessa bíblica que fale ao seu coração hoje e declare-a em voz alta, com fé. Porque quando vivemos assim, a esperança não é frágil. Ela é inabalável, ancorada no Deus que cumpre o que diz. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final dessa jornada por Hebreus 11, versículo 1. E eu espero que seu coração esteja aquecido pela verdade de que a fé é mais do que uma ideia. É a certeza que nos sustenta, a prova que nos guia e a força que nos faz avançar. A fé não é apenas para os momentos de calmaria. Ela brilha mais forte nas tempestades, move montanhas e nos conecta às promessas de Deus. E o mais lindo, Deus está com você agora, amando você incondicionalmente, pronto para sustentar cada passo que você der em confiança. Então, que tal fechar os olhos nesse momento, esquecer os olhares ao redor e abrir seu coração ao Senhor? Vamos orar juntos. Oremos, Pai amado. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos guia e pela fé que nos sustenta. Obrigado por nos lembrar que a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Senhor, ajuda-nos a viver essa fé no dia a dia, a confiar em Ti nas incertezas, a agir com coragem e a esperar com esperança viva nas Tuas promessas. Dá-nos força para dar passos concretos, como Davi, como Abacuque, confiando que o Senhor está no controle. Guia-nos a viver de acordo com Tua vontade, para que nossa fé glorifique Teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Meus queridos irmãos, se essa mensagem tocou seu coração, quero te convidar a deixar um comentário com a frase: "Minha fé está firmada em Ti, meu Senhor". Isso vai encorajar outros irmãos e irmãs a compartilharem sua confiança no Senhor. Curta, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. E não perca o próximo devocional. Vamos mergulhar em como a confiança em Deus pode transformar nossos relacionamentos. Você não vai querer perder essa mensagem poderosa. Até lá, que a paz de Cristo esteja com você. Graça e paz.